Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos buscando ao Senhor nesses dias, Senhor, de isolamento, de quarentena, pedindo que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu creio, Pai, que tem filhos e filhas se reunindo, parando agora as suas atividades, parando, Senhor, as coisas que eles têm feito para ler a Tua Palavra e serem ministrados por ela. Eu creio, Pai, que para muitos é momento de se fortalecer em Ti, de buscar a Ti. Não por medo, Senhor, não porque acreditamos que algum mal sobrevirá e por causa dessas coisas que estamos fazendo seremos livres. A Tua Palavra nos basta. Se ela disse que o Senhor guarda, então o Senhor guarda. É isso que precisamos acreditar. Mas eu creio que essa é uma oportunidade de fortalecer a fé dos seus filhos e filhas, Senhor. Por isso eu peço, visite cada lar conectado agora, Senhor. Visite cada família, meu Deus. E eu peço, venha operar um milagre, Pai. Abençoa seus filhos e filhas. Envia seu anjo para estar com eles lá, guardando e livrando eles de todo o mal, Senhor. Perdoa os nossos pecados, falhas e iniquidades, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é poderoso para nos guardar, nos proteger e estar conosco. Muito obrigado, meu Deus. Eu te louvo, eu te bendigo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui, né? Nosso devocional de número 5. Vamos ler Marcos 9 e Marcos 10. E eu espero que esteja sendo de fato uma bênção para você, que a sua fé venha estar sendo edificada mesmo na rocha. Eu torço para que você de fato venha estar sendo muito abençoado nessa semana que nós estamos orando, cantando e lendo a palavra de Deus. Amém? Pega a sua Bíblia aí, pega a sua caneta, seu marca-texto. Abra aí em Marcos, deixa aberto Marcos no capítulo 9, para que a gente possa estar fazendo essa leitura, né? Esse nosso devocional que tem levado em torno aí de meia hora, 40 minutos, chegando a no máximo 50 minutos, né? Porque tem capítulos que são longos. Então a gente tem procurado fazer uma leitura pausada e fazer alguns comentários para te ajudar nessa fixação do conhecimento. Então, eu queria louvar uma canção com você que fala que nesses momentos de tribulação a gente tem que não parar de lutar, né? Nós temos que continuar buscando o nosso Deus, continuar acreditando no seu livramento, continuar acreditando que é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa, né? Então, prepare o seu coração, vamos para este momento de louvor, esse momento onde nós vamos cantar e que o seu coração possa se alegrar, sabendo que é o Senhor quem está conosco nessa situação. Amém? Vamos louvar então o nome do Senhor Jesus. Você conhece essa canção? Da pastora Ludmila Feber, que fala que em tempos de guerra nunca pare de lutar. Firme sua fé em Jesus. Acredite que Ele é contigo. Amém? Aleluia, Jesus. O que vem para tentar ferir o valente de
Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Creia nisso. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Cante ao Senhor. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. É o corona que está paralisando a sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Levante-se, se anime, creia que Ele é contigo, com a sua família. De guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia, Senhor, o seu escape vem para nós. Glória a Deus. Em tempos
te adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape de Deus, ele vem para você. A cura de Deus vem para você sem demora, porque Deus, ele não tarda em vir ao seu socorro. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia que é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem fortalece a sua fé. Não deixe se abater pelas notícias, não pare de lutar, mesmo diante de tanta adversidade. Esse escape vem para a sua vida sem demora, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso? Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de cantar que o teu escape, a tua cura, a tua recompensa, ela vem para nós sem demora. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu quero reiterar que, como vocês sabem, eu não sou cantor, né? Eu sou um adorador, eu amo meu Deus e eu canto para Ele. Eu estou aqui cantando com você, passando essa humilhação, digamos assim, para estar com você nesse momento, para fortalecer sua fé e para mostrar que isso que nós estamos fazendo todos os dias, você pode fazer todo dia com a sua família. Não é fácil. Você que está com a gente todos esses dias, né? Se você criar esse costume, imagina você todo dia reunindo-se com sua família, sabe? Cantando uma canção, lendo 2 capítulos da palavra de Deus, conversando, perguntando um ao outro: o que você entendeu? O que Deus falou com você? O que te chamou a atenção? E de repente, vocês encerram com uma oração. Todo dia fazendo isso, então todo dia vocês vão regando. E quando vocês menos esperar, vocês vão ter muito conhecimento bíblico, vão estar mais firmes em Deus. E quando vier qualquer notícia, as palavras de Deus, o Espírito Santo fará sobressair de dentro de você, dizendo: filho, não temas, eu sou contigo, eu te guardo, não te espantes, eu sou o teu Deus. Que bom, né? Eu espero que esses devocionais possam estar te ajudando nisso, amém? Tem edificado a minha fé e que tenha edificado a sua também, amém? Você está com Marcos, capítulo 9 aberto? Então vamos ler no nome do Senhor Jesus. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e os levou sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra se poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi.
E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram um caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então veja, amados, o capítulo 9, ele começa com uma fala de Jesus dizendo que alguns de vocês verão o reino de Deus se manifestar em poder. Passou-se praticamente uma semana, 6 dias, e Jesus leva consigo os seus discípulos, os seus 3, que sempre sobressaem na narrativa da Bíblia, e vai com eles para o monte, e chega lá, eles veem uma transfiguração, o plano espiritual se revelando ao plano material. E eles veem Moisés, Elias e Jesus conversando, eles falando acerca da morte de Jesus, como ele ia padecer, estando com ele. E eles se assombraram. Então veja, com esse texto eu percebo que Deus, ele tem um interesse de revelar o seu reino com poder. Mas quantos de nós estamos preparados para receber essa revelação? Quantos de nós estamos preparados? Você repara que eram, pelo menos, a gente sabe que eram muito mais, mas a Bíblia revela 12. E no cenáculo, quando receberam o Espírito Santo, lá em Atos, eram 120, Mas ele vai ver que chama Pedro, Tiago e João. Só esses 3 viram, de 12, ou seja, 9 ficaram em outro lugar. Significa que não é todo mundo que tem acesso às profundezas de Deus. Então eu e você temos que fazer uma reflexão: será que eu e você somos pessoas que temos acesso às profundezas de Deus? Deus viria a mim, a você, falando: eu quero te mostrar algo, eu quero te revelar algo? Ou nós somos como os 9, que Jesus fala: fique aí, sabe? É bom nesse período de tribulação que muitos têm passado, de coronavírus, tudo isso aí, a gente se posicionar, A igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar. Devemos tomar cuidado em ter medo, Ele alertou que viria pestes, que viria muitas coisas, mas a gente está com medo dessas pestes? Hoje a IBCC está fechada porque a gente entendeu que não foi uma proibição ao culto. Não foi o Estado dizendo: está proibido adorar a Deus. Foi o Estado dizendo: por favor, neste momento não se reúnam, para que não haja aglomeração de pessoas, Então a gente entendeu que essa era uma ordem pacífica de se acatar. E agora, o último decreto que saiu dia 24, foi falado o quê? Que nós podemos abrir as portas da igreja, desde que não haja culto. Antes era nem porta aberta, agora olha, as portas podem estar abertas. Vocês podem estar abertas desta forma, mas sem fazer o culto, sem realizar o culto, porque as autoridades, elas querem evitar o quê? O contágio, Nós entendemos que a igreja, ela tem um poder de contagiar mesmo, A tendência de uma pessoa entrar na igreja e sair curada, liberta, transformada e contagiada com o evangelho é muito grande. Então, por isso, as autoridades tentam buscar meios para que a igreja não seja contagiada com o evangelho, Mas nós somos do povo que acreditamos que se entrar gente aqui, vão ser contagiadas pelo poder de Deus, amém? E não por doença. O 14,
diz assim: o jovem lunático. E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Uma leitura longa, né? Esse tem praticamente 15 versículos, 16 versículos. E nós temos a história de um jovem que recebeu a oração dos discípulos do Senhor, porém, eles não acreditaram, né? Eles não tiveram fé necessária para entender a autoridade que estava sobre a vida deles. Então Jesus ficou indignado e ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Eu te pergunto, se Jesus estivesse hoje, nos nossos dias, nesses dias que está tendo esse surto do corona aí, será que Jesus teria dito essa frase para mim, para você? Geração incrédula, geração que sofre à toa. E aí? Qual é a nossa posição diante disso? Isso aqui nos faz refletir, né? E os discípulos chamam Jesus à parte e falam: Senhor, a gente fez de tudo que a gente já viu o Senhor fazer, nós tentamos fazer, mas por quê? Por que que não deu? Aí Jesus, ele vai revelar um segredo. Ele vai revelar um segredo que aquele tipo de demônio, né? Aquele tipo de ação maligna que estava na vida daquele jovem, só podia sair com oração e jejum. O que Jesus queria dizer? Ele estava dizendo o seguinte: vocês precisam ter vida com Deus. Vocês têm que ter vida com Deus. Vocês têm que ter uma vida de entrega, de abnegação, uma vida de meditação na palavra, uma vida que acredita em mim, acredita nas minhas coisas, uma vida que se entrega a um período a sós com Deus, uma vida que se entrega à abstinência de alimentos, buscando a vontade de Deus. Porque a gente sabe que o jejum, ele despedaça o jugo. Uma pessoa que está em jejum, ela não só despedaça o jugo que está na vida dela, mas daqueles que ela ministra.
Por isso que a gente pediu, façam jejum essa semana. Vamos fazer jejum, para que esse jugo do medo seja despedaçado na sua vida, para que esse espírito de medo perca esse poder e saia de você. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se você está com medo do que está acontecendo, mas nós temos ouvido pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus mesmo, que você fala que homem de Deus, que mulher de Deus, que estão apavorados. O que eles deviam estar fazendo agora? Jejuando e se entregando à oração, para que Deus lançasse fora esse espírito de medo, esse espírito, porque nós temos que ter a plena confiança que Deus está no controle. Então, se eu pudesse destacar 2 versículos para você sublinhar, uma recomendação minha, seria o 19 e o 29. Mas lembre-se, marque quantos versículos você quiser, negrite, sabe? Escreva aquilo que Deus tem falado, para que quando você voltar no livro de Marcos, você veja quantas coisas você riscou, quantas coisas você anotou e quantas coisas Deus ministrou, para você ver o tanto que você cresceu em revelação. Depois que você lê Marcos novamente, você vai falar, nossa, como Deus me cresceu, como Deus fez eu crescer na presença dele. O maior no reino dos céus, versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queriam que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra e recearam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: o que estava vós discutindo no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-lo-a no meio deles e tomando-a em seus braços, disse: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Não adianta nada a gente querer fazer coisas para aparecer. O que adianta eu fazer coisas para aparecer? Eu querer mostrar que eu sou melhor, que eu sei mais, eu mostrar que eu tenho sabedoria, que eu sei, eu sou a melhor pessoa para decorar, eu sou a melhor pessoa para pregar, eu sou a melhor pessoa para abrir, eu sou o melhor cozinheiro, a melhor cozinheira, eu sou o melhor trabalhador da minha empresa, eu sou a melhor dona de casa, eu sou o melhor pai de família. Não, olha, deixa eu dizer para você, o segredo não é se fazer melhor, é buscar ser o melhor, mas não se fazer. É você sendo o melhor, você se humilhar. É você aceitar que, por mais que você seja alguém notável, alguém que tenha dotes e qualidades, existem pessoas que às vezes não tem 1/3 do que você tem, mas é humilde, reconhece que precisa e depende de Deus. Então para Deus aquela pessoa será maior que você. Você não é maior pelas coisas que você sabe ou faz. Você é maior porque você se subjugou, você se colocou como um pequenino. Paremos com essa mania de grandeza, de acharmos que somos melhores que os outros. Amém? Quem não é contra nós é por nós. 38. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade não perderá o seu galardão. Então veja, quantas pessoas têm feito a obra de Deus, e nós achando que só nós estamos corretos.
Então, a obra de Deus, ela é multiforme, ela alcança muitos ministérios, muitas operações. Deus, ele não está limitado a algo. Se Deus estiver limitado a algo, ele não é Deus. Deus, ele excede o conhecimento, ele transcende todas as coisas. Por isso que ele é Senhor e Deus, porque ele está acima de tudo. Tudo ele supera. Então, ele está dizendo assim: eu tenho muitas maneiras de operar. Então nós não podemos pensar que porque uma pessoa tem um ministério diferente, um modo de agir diferente, é que eu vou barrar essa pessoa de forma alguma. A gente só tem que entender se aquele ministério é um contexto templo, sede, né? Templo, um lugar de 4 paredes, ou se é um contexto fora, excede as 4 paredes, excede o culto público. É isso que a gente tem que tentar discernir e entender. E apoiar todos aqueles que falam do Senhor, todos aqueles que anunciam e proclamam o nome do Senhor Jesus. Os escândalos, 42. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusessem o pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então ele fala: é necessário que haja escândalos. Por que é necessário vir escândalos? Os escândalos revelam quem são as pessoas. Os escândalos revelam quais são os planos por detrás de uma alma bondosa. Os escândalos revelam a dupla face, né? Aquela pessoa que é 2 caras. Então é necessário acontecer essas coisas. Mas Jesus fala o seguinte: se por causa do escândalo alguém que está se firmando nele se perder, melhor que essa pessoa nem tivesse nascido. Eu e você não podemos ser motivos de escândalo, principalmente para os fracos na fé, para aqueles que estão começando a sua caminhada em Jesus. Então eu falo para você: cuidado em escandalizar as coisas de Deus, cuidado em afrontar as grandes coisas de Deus, porque se alguém por sua causa cair, alguém fraco na fé, não forte na fé, ou fraco na fé, a pessoa que está se consolidando na caminhada, então vai ser ruim. Então Jesus, ele vai dar uma série de conselhos. Ele diz assim: arranque um olho, arranque a perna, arranque a mão. Jesus falando que eu e você devemos nos subtrair de uma tal maneira que é como se eu vivesse sem meu olho, que é como se eu vivesse sem uma das mãos, que é como se eu vivesse sem uma das pernas. Se eu me boicotasse para que justamente não houvesse escândalos. Isso é muito sério. Então, que você possa meditar nisso, palavra forte, né? Um versículo que eu recomendo você grifar é o 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que nós sejamos o tempero e que nós tenhamos paz uns com os outros. Porque se nós somos motivo de tropeço e de escândalo, Deus não nos terá por inocente e Ele cobrará a conta. Marcos 10, 1. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. A multidão se reuniu em torno dele,
e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondeu, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E, em casa, tornaram os seus discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Aqui nós temos Jesus abordando a questão do divórcio. Eu quero atentar você para o versículo 4. Eles falaram bem assim, e disseram a Moisés: permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Note que são duas palavras, carta de divórcio e repudiar. Vocês repararam como os fariseus, né, chegaram perguntando ao Senhor? Eles vieram perguntando assim, é lícito o homem repudiar a mulher? Aí Jesus pergunta: o que fala a lei? Vai falar: Moisés falou que a gente pode divorciar e repudiar. Vocês entendem que toda vez que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles vinham ao Senhor Jesus, eles tinham um propósito: fazer com que ele caísse num erro para pegar ele, acusar ele, para matar ele. Eles nunca vinham com a intenção de esclarecer uma dúvida. Eles queriam simplesmente pegar Jesus, fazer uma pegadinha. E eles tentaram fazer isso aqui. Então Jesus vai dizer o seguinte: volte ao princípio. O que o princípio diz? Homem e mulher. O que Deus deu ao homem, o casamento que Deus deu, a família que Deus uniu, não cabe ao homem separar. Então nós temos dois estágios. Para você entender isso aqui, o que acontecia nessa época? Acontecia o seguinte: o homem, ele casava com a mulher, e para que ele não tivesse que fazer a divisão de bens, não tivesse que fazer a divisão judicial, digamos assim, ele repudiava a mulher. Ele largava aquela mulher e se casava com outra, né? E mantinha ela repudiada. E aí ele ia casando, ia contraindo esposas, e aquela mulher que foi repudiada, ela não estava divorciada legalmente. Então, o que acontecia? Ela estava ainda legalmente casada com ele. Jesus fala o seguinte: o homem que faz isso ainda é casado. E se ele arrumou outra mulher, ele está em adultério. Da mesma forma, a mulher que repudiou o marido, não desvinculou, ele também também está casado com aquela pessoa. Então, e Jesus vai dizer o seguinte: para Deus, né, o que seria, digamos assim, um motivo lícito? Isso não está aqui, vai estar em outro texto, que Jesus vai falar o quê? Que é a questão da traição, o adultério. Isso seria um motivo válido pela dureza do coração, porque um Deus que reconcilia, um Deus que perdoa, um Deus que restaurou a nossa amizade com Ele, porque nós éramos idólatras, adúlteros, fornicadores, todo tipo de coisa nós éramos, e Deus nos perdoou. Quem sou eu para não perdoar uma eventual traição? É dolorido? É difícil? É. E Deus reconhece que se isso for muito difícil para o homem, então Deus dá essa concessão. Mas Ele espera que aquilo que Deus uniu, aquilo que Ele uniu, não seja desfeito. É por isso que todo dia eu e você temos que estar nos pés de Jesus, para estarmos fortalecidos e não venhamos cair em tentação. Versículo 13. Traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam
aos que faziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Então veja, as crianças, sejamos como crianças, né? Eu recomendo você a grifar o 15, né? Precisamos nos fazer como criança na presença de Deus para que o reino dele se manifeste com poder e glória na nossa vida, amém? O jovem rico, 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições, e no século futuro e na vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Veja, amados, nós temos aqui o episódio do jovem rico que questiona o Senhor o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus viu que ele obedecia os mandamentos e falou assim: só falta uma coisa para você fazer. Se livra daquilo que te prende, o seu dinheiro. O seu dinheiro tem te prendido a servir a Deus totalmente. E eu ainda tenho uma outra proposta a te fazer: seja meu discípulo, vem e segue-me. Aquele jovem, quando viu que tinha muitas riquezas, muito patrimônio, ele se entristeceu e saiu. Isso tem atrapalhado a vida de muitos, né? Quantos de nós confiamos em riquezas? Quantos de nós confiamos em carros, casas, salário, e não nos importamos com as coisas de Deus? Vou até questionar algo. Quantos de vocês vão continuar a serem fiéis neste momento que a gente não está tendo culto? Quantos de vocês vão continuar ofertando, vão continuar dizimando, seja aqui ou seja na congregação que você participa? Quantos de nós vamos às vezes usar: ora, é calamidade, vou gastar esse dinheiro comigo, e vai deixar à mercê os homens e mulheres, os sacerdotes, as sacerdotisas que Deus levantou para abençoar a sua vida, para destravar a sua vida, para fazer com que você viva algo novo, até transferir ministérios para você. Então isso é muito sério. Então Jesus fala: aqueles que confiam em riquezas não entrarão no reino dos céus. Medite nisso. Medite se você tem confiado mais no que você tem, no que no provedor, no Deus que tudo provê na sua vida. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados.
E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e os entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos façam o que pedimos. E ele disse: O que quereis que vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer um entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marque esse versículo 45. Ele é o versículo chave do Evangelho de Marcos. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O servo. Jesus é o servo. Não adianta eu ir até Deus e pedir para Deus ter uma alta posição, muitos galardões, se eu não sirvo. Se eu não sirvo a Deus na minha família, se eu não sirvo a Deus na minha igreja, se eu não sirvo a Deus no meu trabalho. Como servir a Deus? Nas pessoas. Você reparou que Deus sempre vai levantar figura de autoridade na sua vida? Na família, a figura de autoridade é seu pai e sua mãe. No trabalho, é o seu chefe, é o seu encarregado. Na igreja, os pastores. Você reparou que aonde quer que você vai, tem uma figura de autoridade? Então Deus está falando: sirva a essas pessoas. Sirva. Quer ser grande no reino? Sirva. Então que você marque isso. E para finalizar a leitura de Marcos 10, o cego de Jericó, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus, parando, disse o que chamassem, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que te faça? O cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, amados, esse Deus que curou no passado continua curando. Não adianta você estar com medo. Eu creio que Deus pode te curar, pode te guardar, pode te livrar de qualquer enfermidade, de qualquer situação. Que possamos ter a nossa fé em Jesus Cristo. Com essas leituras, que a nossa fé tenha crescido, para acreditar que é Ele quem cuida, quem guarda, quem nos sustenta. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite seus filhos e filhas nesta hora, Senhor. Guarda, Senhor. Obrigado por mais esse momento devocional, Senhor, essa leitura de Marcos 9 e 10, Senhor, que essas palavras possam estar guardadas e imprimidas nos corações dos seus filhos, e que eles cresçam em fé, em revelação, em conhecimento e em experiência contigo. Pai, eu peço, guarde os lares, guarde, Pai, as famílias, blinda-os, Senhor,
caia por terra esse vírus, toda a virose, toda a pestilência, Pai, que o Senhor guarde eles, Pai, guarda a sua saída, guarda a sua entrada, estende a sua mão sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Eu peço que a tua paz e a tua prosperidade seja sobre eles, Pai. Eu também venho orar por esse propósito, o mês da família, Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar ricamente cada desejo, cada pedido colocado aqui, para abençoar cada casamento, cada relacionamento, cada filho, cada filha, cada pai, cada avô, cada neto, cada primo, cada tio, Senhor. Colocamos debaixo da tua proteção, pedindo guarda, abençoa e prospera, Senhor, em nome de Jesus o Cristo, amém. Obrigado por estar conosco, que você possa estar sendo abençoado, edificado. Se você entende que esses vídeos têm te abençoado e pode te abençoar outras vidas, manda no seu zap para os seus amigos, né? Chama eles para este momento. Vamos juntos ler a palavra de Deus, meditar e deixar que elas nos transformem e nos cure, amém? Deus te abençoe, uma excelente noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre, amém? Glória a Deus.